Eu estou para o diácono, para a minha vida. O Deus do impossível está neste lugar. Para ele não há impossível. Ah, Soraya. Soraya era estéril. Hoje em dia, alegre mãe de filhos. Você pode glorificar a Deus? E eu creio. Está ali, está ali. Ela era estéril. Aí Deus usou tanto o presbítero Alexandre quanto o presbítero Jackson. E a promessa se cumpriu. Hoje tem essa Lisa, criança linda de Jesus. É tão engraçadinha ela, já vou te passar, diácono. Eu oro pela Soraya, pelo Sandro. Às vezes eu esqueço de orar por ela. Ela escuta a oração toda e começa a chorar. Mãe, ele não orou por mim, mãe. Ele não orou. Ele não orou por mim. Olha. Agora, né? Agora sempre ora, o quê? E ela me ligou chorando de solução. Olha, ela é uma gracinha. Ela me chamava de Patô. Aí a primeira vez que eu vi a voz dela, ela entrou no carro. Patô, te amo. Aí também uma vez, uma coisa engraçadinha dela, ela descendo no carro, o presbítero descendo, lindo a beça aqui. Eu falei, o que está vendo? Ela falou, o Patô é muito, pastor, muito feio. Ela, o Patô não é feio nada, o Patô é lindo, ele é lindo, ele querendo pisar o pé dela. Olha, o Patô é lindo, o Patô é lindo. Aí uma vez também, só para encerrar, o pai dela estava assim, abraçado com ela, Diaco, e ela abraçada aqui ao irmão Santo. O pastor é muito feio, filho. Aí ela virou e falou assim, pai, não é feio nada, pai. Ele é lindo, o Patô é lindo. Vamos orar aqui. Uma hora, Diaco, tá? Não, pode. Senhor, está aqui o teu filho de sinal de humilhação, Pai. Ele sabe que é do alto que vem o socorro, é do alto que vem a unção, a sabedoria. Toma teu filho, Pai, que está com a responsabilidade. Tu tem visto o esforço dele, Pai. Não mede esforço para fazer a tua obra. Honra ele, Pai. Usa ele agora poderosamente. Porque está escrito, Pai, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em nome de Jesus. Irmão William, depois que ele ministrar, na parte do louvor, o irmão vai louvar um hino, tá? Deixa agora, Deus já te usou no louvor, na oração, agora vai usar na palavra. Glória a Deus, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Onde que ele tem a misericórdia do servo dele, não é digno, mas foi chamado. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia. Eu vejo a luta constante e Deus sempre me chama para pregar nisso. Eu não sou um pregador, eu sou mais um professor de escola bíblica dominical. Mas quando Deus quer usar, Ele usa. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus 17. Nós vamos ler bastante a Bíblia, porque daqui que nós tiramos tudo. Mateus 17, do versículo 14 ao 23. Eu vou abrir aqui, mas... Qual a versão que está aí, tu sabe? Sabe mudar a versão? Já te ensinei a mudar? Deixa. Mas depois me lembra de te ensinar, tá bom? Vamos lá. Mateus 17, versículos 14 ao 23. Mas nós vamos ler bastante. Fala assim a palavra de Deus. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não o puderam curar. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então Jesus repreendeu o demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Depois os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram-lhe: por que não podemos nós expulsá-lo?
Disse-lhe ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que, se tivermos fé como um grão de mostarda, darei a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força de oração e de jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão ao terceiro dia, ressurgirá. E eles se entristeceram grandemente. Glória a Deus. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, capacita o teu servo, como tu já colocaste em meu coração toda esta palavra, Senhor. É que eu te peço e te agradeço, em nome santo de Jesus. Amém. Nesses versículos, quando nós vamos lendo, nós vamos ver o versículo 20, quando ele fala sobre a fé. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passar daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. O que Deus me colocou no meu coração hoje não é que o tamanho da fé seja o problema. Que muitas vezes nós, como eu lembrei, ouvindo um louvor antigo hoje, ontem, já não sei se é certo, que é mais antigo, talvez, eu já tinha falado do grupo Logos. Aí ele tem um louvor chamado Autor da Nossa Fé. A nossa fé pode ser como um grão de mostarda, mas não é nós que fazemos, é o Deus que opera por nós. É isso que nós temos que entender a diferença, que não é o nosso braço, não é o nosso zelo, não é o nosso conhecimento, é o Espírito trabalhando através de nós. E para que serve a fé? A fé é a ferramenta que Deus utiliza para trabalhar de forma divina em nossas vidas. Sem fé, não tem entrada para Deus trabalhar, porque a fé é a porta de entrada dele. Sem você ter fé, por isso que fala aqui, a fé é do tamanho de um grão de mostarda, pequena, mas através de uma fé do tamanho do grão de mostarda, Deus já faz maravilhas. O poder não é nosso. E de vez em quando me dá pena de pessoas que vão para altares e que você vê os egos inflamados. Quanto mais apequenados nós nos sentimos, Deus mais trabalha. Eu dou muitos exemplos, o exemplo do copo. Eu já bebi um gole. A Soraya me trouxe esse copo. Quando ela me trouxe esse copo, ela com a menina, claro, não trouxe o copo transbordando, porque pode cair. Mas quando você quer encher um copo, ele precisa estar vazio. Se eu encher agora esse copo, ele vai transbordar. Então, quando nós somos a mesma coisa, quem está muito cheio de si mesmo, Deus não consegue encher mais. Só tem respostas quem tem perguntas. Se você não faz a pergunta, Deus não vai te mostrar o verdadeiro caminho, porque você já acha que sabe. Então, nós temos que, como João Batista falou, que eu diminua, que ele cresça, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, para que Deus nos encha e faça a obra, às vezes, através de nós, por misericórdia das nossas vidas. Não o diácono, ou o pastor, ou o irmão, ou quem seja, mas Deus, ele vai operar em nossas vidas se nós deixarmos espaço para que isto aconteça. E nós vamos vendo a palavra de Deus, e nós temos que ser várias passagens que eu vou nos falar, tipo Mateus 13, 3 a 9, vai falar, não precisa nem colocar, Soraya, que é a parábola do semeador. A parábola do semeador fala com a semente, cai pelo caminho, os pássaros comem. Na outra, vai continuando caminhando, cai de novo num solo árido, aí começa a germinar, mas o solo queima, até que aparece num solo fértil, onde a semente germina, floresce, cresce. Nós somos esse solo
Agora, onde nós nos enquadramos, porque a semente chega, a palavra de Deus, ela chega. E nós vamos falar aqui que ela chega e vai chegar a toda criatura. Agora, como essa semente é recepcionada e tratada, vai fazer o tipo de fruto que ela vai fazer ou não. Como nós trabalhamos, como nós deixamos Deus trabalhar. O próprio Jesus vai falar aqui para os discípulos, por que eles não expulsaram o demônio? Porque não é chegar... Nós lembramos na passagem que o pastor fala muito com os irmãos, os filhos de Cefa, que chegam e vão expulsar um demônio, porque viram como Paulo falava. O demônio chega vendo. Jesus eu sei quem é, e Paulo também, mas quem sois vós? Não tinha autoridade, não tinha espírito, não tinha nenhum relacionamento com Deus. Como é que você vai usar a autoridade do nome de Jesus sem ter relacionamento profundo com Ele? Como é que os discípulos, que eu já falei em outras pregações, que ali eles não estavam preparados para fazer a obra. Eles só se prepararam para fazer a obra após Atos 2, porque começa, de acordo com a linha teológica dos dispensacionistas, que Deus trabalha com dispensações, não é a linha teológica. Eu não sigo assim, uma linha teológica simples e só essa basta. Porque não tem nenhuma perfeita. Mas existem certas colocações em cada uma. Por exemplo, tem certas coisas do calvinismo que são legais. Mas aqui nós vamos ver uma passagem que já joga por terra totalmente, não é nem João 3,16 que eu costumo falar, a teoria de onde eles tiraram da predestinação, que Deus já sabe quem vai salvar e quem vai para o inferno. Mas tem certas coisas no calvinismo que são coerentes. Nessa linha de predestinação, eu sou mais voltado para o arminianismo. Mas em todas essas linhas teológicas, tem vertentes, se você orar e estudar, você vai ver coisas boas. E os dispensacionistas falam que a era da igreja é entre a chegada do Espírito e a volta de Jesus. Porque é a hora que o Espírito chegou para trabalhar com a igreja e vai subir com ela quando ela for arrebatada. Alguns aí já vêm em linhas teológicas, os pré-milenistas, tem os milenistas que falam que a igreja vai ser arrebatada antes ou depois, os pré-tribulacionistas ou depois das tribulações, mas isso não vem. Mas o que vem é que entre Atos 2 e o arrebatamento da igreja, o Espírito está com a igreja, como esteve com Jesus em seu ministério e como trabalhou, e nós vamos falar sobre isso, em algumas pessoas chaves no Antigo Testamento. E o Espírito opera o teu milagre. O Espírito que, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nos fez de tabernáculo. Como templo, tabernáculo é um templo portátil, nós nos movimentamos, então às vezes eu falo em vez de templo, tabernáculo. Porque nós temos a casa, a morada para o Espírito, enquanto nós estivermos em comunhão com Cristo e com Deus. Porque o próprio pecado nos afasta de Deus, entristece o Espírito que está em nós. Mas se nós buscarmos santificação, nós nos fortalecemos com esse Espírito. Deixamos o pecado afastado porque enfraquecemos a carne e fortalecidos temos um solo fértil para ele trabalhar. Eu costumo falar, também já falei em pregações aqui, que o mesmo Espírito que habita em nós esteve com Deus na criação de toda a existência, que ele já era a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto nós não aceitamos Jesus, não tem Espírito Santo, é o Espírito de vida. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós começamos uma interface com o próprio trono de Deus. E a limitação para o que isso pode acontecer, somos nós mesmos. Porque com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, falais, o monte sai e o monte se move. Não somos nós, mas o Espírito que habita em nós. Aí nós começamos a ver o que a palavra vai falar. Quando nós vemos no Velho Testamento, nós vemos os milagres relatados na Bíblia
E o que acontece hoje? Porque quem tem relacionamento e busca por Deus, ver milagres, aqui mesmo já aconteceram. Quando nós vemos os milagres relatados no Novo Testamento e vemos o que aconteceu no Velho, você não vê tantas coisas. Existem muito mais milagres no Novo Testamento do que no Velho. Mas por que será? Vamos tentar entender. Se o milagre é poder de Deus e ele funciona através do Espírito dele, e no Velho Testamento, quando você aceitava Deus, quando você se rendia, você não virava templo do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhava com pessoas aleatórias. Deus escolhia aonde o Espírito ia falar. No Salmo 51, Davi, ele fala o seguinte: Senhor, não retire o seu Espírito de mim. Porque ele era templo do Espírito, mesmo tendo pecado. Eu acho que é no capítulo 11 ou 17, bota aí. Salmo 51, 11 ou 17 vai falar isso. Esse salmo é lindo. Salmo 51, aqui, ó, não me lances fora da sua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Por quê? Porque conforme nós escolhemos o pecado, o Espírito é uma pessoa que se entristece e pode nos abandonar. E Davi tinha acabado de ser confrontado com o seu pecado. Se ele é confrontado com o seu pecado, o maior perigo dele não foi ser penalizado fisicamente, mas espiritualmente. Nós vamos ver essa diferença. Então ele não retire o seu Espírito de mim, porque o afastamento de Deus era uma coisa que ele não queria passar. É que está tendo retorno. Tira o alto-falantezinho lá do lado da data, do horário. Muta ele. Glória a Deus. Viu? Então, o Espírito, no Velho Testamento, ele trabalhava com pessoas aleatórias. Com os profetas, porque o dom profético é do Espírito. Com alguns reis, pessoas escolhidas por Deus. Durante o ministério de Jesus, o Espírito trabalhava com Jesus após o seu batismo. Quando ele é batizado e o próprio Pai lhe apresenta como seu filho amado. Até a sua ascensão, quando ele fala para os discípulos: vá para Jerusalém, espere a chegada do Consolador, que chega em Atos 2. Quando ele chega, nós não podemos fazer a obra sem o Espírito Santo. E ali, naquela hora de confrontar aquele demônio, eles não tinham. Os próprios discípulos só tiveram o Espírito em Atos 2. Olha que coincidência. Quando Pedro acaba de ser batizado com o Espírito Santo, quer receber o Espírito Santo, ele prega. E 3.000 pessoas se convertem naquela pregação. Por quê? Era Pedro só? Não. É a unção do Espírito de Deus que trabalhava na mão do servo naquele momento. Tudo que Paulo, todas as coisas, no tempo de Formosa, quando ele cura o coxo, o coxo fala que quer endeusar, falando que ele era Apolo ou alguma coisa, ele fala, não. Ele sabe que não era ele. É Deus trabalhando através dele, através do Espírito. Então o Espírito Santo, ele dá o caminho para o milagre. A tua fé é a recepção dele. Quando você aceita Jesus, após Atos 2, todo aquele que é batizado recebe o Espírito Santo. Todos nós, quando aceitamos Jesus, recebemos e somos templo do Espírito Santo. E esse Espírito é o caminho para o divino na nossa vida, para o extraordinário. Mas para o que nós vamos falar aqui também hoje é que este extraordinário depende do ordinário na nossa vida. Como nós nos colocamos e como nós nos posicionamos. Quando nós somos usados pela nossa mente, nosso coração e o Espírito. Vocês querem ver uma coisa? Mas vamos ler um pouquinho mais.
Romanos 10. Bota aí. Romanos 10, vamos ler. Bota só a partir do 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da lei viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a fazer subir a Cristo dentre os mortos. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se com a boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Continua até o 23. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, olha aí, gente, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Onde é que está aí que Deus escolheu? Continua. Pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés do que anunciem coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo, a palavra viva do Espírito. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles. E as suas palavras, volta um pouquinho. E as tuas palavras até os confins do mundo. Agora vai. Me pergunto ainda, porventura Israel não o soube? Israel não ouviu a palavra de Deus? Primeiro diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com um povo insensato vos provocarei a ira. Isaías ouviu dizer, fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Quanto a Israel, porém, diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Sabe isso aí? Parei. Olha o que Deus fala. Moisés, ele vai... Até Moisés tem fala de Moisés aqui. Quando nós falamos... Paulo começa a falar, e aqui nós temos... Lá era o livro de Mateus, Jesus, e aqui Paulo fala sobre as leis mosaicas e a lei que agora estaria escrita em nossos corações. Quando nós vamos ver, eu não tenho decorado, a lei mosaica, ela tem o decálogo, que é dado no Monte Sinai, e depois, nos livros da lei, que é o número Levítico e Deuteronômio, existem as leis, são completas ali. São 612 a 613 leis, mais ou menos por aí. O que essas leis fazem? Quando nós vamos pensar no decálogo, eu não tenho de cabeça. Não matar, não furtar, não adulterarás. A quem isso se assemelha hoje? Isso se assemelha a quê? Qual era a função de Deus no Velho Testamento? Não se fala em salvação. O Espírito Santo trabalhava com pessoas aleatórias, já falamos isso. O objetivo do Velho Testamento é separação,
a início com Abraão, com a circuncisão e fortalecimento de um povo, separação e fortalecimento desse povo. E eles, mesmo assim, eles falharam, porque eles cismaram que a palavra da salvação era só para eles. No início, no Novo Testamento, e isso nós estamos falando na Escola Bíblica Dominical, onde eu estou dando aula, sobre os gentios, a resistência para pregar a palavra aos gentios era enorme. O próprio Pedro tem o que acontecido na casa de Cornélio, onde ele vê gentios, um centurião romano, falando em línguas através do Espírito, onde ele nem iria, se um anjo não chegasse para ele antes, tu vai aceitar vai receber um convite, então vá lá, porque é de Deus. E ele lá, ele conclui, se Deus não faz acepção de pessoas, quem sou eu para fazê-lo? Mas até pregar a palavra aos gentios havia resistência, tanto que Deus separa Saulo, que mais tarde usará o nome de Paulo, para ser o apóstolo dos gentios. Porque ele precisava que toda criatura recebesse as boas novas. Não só os judeus, não era para eles. Era para todos. Os judeus eram todo aquele que se rende à fé judaica. E antigamente, onde tinha o país, Judá, seria como hoje, em Israel, tem o israelense, que é o cidadão de Israel, existem os judeus, mas depois viram a fé judaica. Então, a diferença de israelense para israelita é que o israelense é o cidadão de Israel. Israelita vem da descendência dos patriarcas. Quase não existe mais. Mas é diferente quando nós vamos falar sobre isso. Então, no Velho Testamento, o Espírito trabalhava com pessoas aleatórias. Foi aberto o Mar Vermelho? Foi. O Espírito estava com Moisés. Elias fez grandes coisas. Isaías, preguei aqui sobre Isaías, faz menos de uma semana. Foi uma semana exatamente. Foi semana passada? Não, foi semana atrasada. Foi a outra. Tantos profetas e o Espírito usava cada um. Mas hoje o Espírito tem a cada um de nós para operar. Nós podemos trazer o milagre para dentro da nossa casa, porque o detentor, o autor da nossa fé, como o louvor tocou o meu coração, vai conosco. Apocalipse 3:20 vai falar, estou à porta e bato, se me receberem, sentarei e cearei contigo. Nós não temos limitações, a limitação do Espírito somos nós. Esse mesmo Espírito que criou um Deus, criou toda a existência, estava onde tudo foi criado, agora habita dentro de nós. Aleluia. E a limitação. A lei opera hoje ainda. Vamos lá, se nós compararmos as leis do tempo de Moisés e comparado com o bom samaritano de hoje, qual é a diferença? O que seria um bom samaritano de hoje? Seria um pai de família, um trabalhador que não aceitou Jesus, mas que tem os seus compromissos, que paga o que deve, que não adultera, que não mata, que não rouba, tem as suas... O que a lei mosaica fala mais do que isso? A não ser, quando nós falamos leis, nós falamos sobre a legislação do judaísmo, tem os rituais praticados por eles também. Mas o comportamento do cidadão judeu, qual é a diferença? Se nós tivermos a fé, o comportamento. Quando nós pegamos o nosso vizinho, que não aceitou a Cristo, mas também não se rendeu a Satanás, quer dizer, ele acaba sendo dominado, porque onde Cristo não opera, Satanás brinca. Mas ele tenta se conduzir numa receita de bolo do rudimento do mundo hoje. Ele tenta ter os seus compromissos, ele tenta ter uma vida em família, ele tenta todas essas coisas. Qual é a diferença do que se colocava no Velho Testamento e do que essas pessoas fazem hoje sem deixar Jesus trabalhar? Eu não vejo muitas. A diferença é que no Velho Testamento, para os dias de hoje, tem o Espírito trabalhando. O Espírito, quando ele chega, ele muda. Onde Deus aparece, onde se deixam ele trabalhar, ele muda. Olha só no versículo que ela conhece, no capítulo Romanos 10, versículo 3. Não conheceis a Deus e quer que seguir por teses humanas. Bota aí. Romanos 10, 3.
Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Você não busca a Deus, você não entende o que Deus quer, não entende os propósitos de Deus. Então, se não tem o propósito de Deus, tem os nossos próprios objetivos e nós vamos correr atrás disso, independente da vontade de Deus em nossas vidas. Quando você muda, é por isso que eu falo, eu oro muito, eu não quero, em cima de altar, eu não quero oratórias. Eu quero servos. Eu não quero orador. Eu quero aquele que busque do Espírito e da palavra. Agora, de vez em quando, nós vemos coaches, que em inglês é treinador, falando sobre psicologia, falando sobre relacionamentos humanos, ou testes humanos, e cada vez está invadindo mais os púlpitos, e eu fico muito preocupado com isso. Porque a palavra que salva, a palavra do milagre, a palavra que liberta, é a palavra de Deus, é a palavra da Bíblia. Deus se revela a nós através da Bíblia. E pela Bíblia nós vamos nos relacionar com Ele até que alcancemos o nível de estatura pelo Espírito. Mas é pela Bíblia, não é relacionamento. Não é falar sobre pessoas que confrontam. Vai acontecer, vai. Mas os coaches estão entrando nos púlpitos, nas igrejas, e jogando mensagens que não são mensagens de salvação mais. Para isso aí, ó. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Quantas pessoas hoje chegam e falam que a Bíblia precisa ser reescrita? Por que pergunta assim? Eu não vou citar emissora. Quantos falaram isso? Por quê? Porque a Bíblia confronta a tua carne e a minha. Então você não quer ser confrontado, você quer que aquela escritura mude. Mas uma das funções da palavra de Deus é confrontar a nossa carne. Porque nós vivemos numa tela batalha entre corpo, alma e espírito. A alma está no meio, a nossa parte imaterial, que vai para toda a eternidade. Quando aceitamos Jesus, tem o Espírito Santo e tem a carne que te liga aos pecados e ao mundo. E a nossa luta é fortalecer o espírito para que a carne não nos domine. Mas se nós apagarmos a letra da salvação, a palavra, e como é que a carne vai ser contida? Não tem como. Aqui, ó, versículos 12 e 13. O 13, eu já falei, ó, não há diferença. Não pode ser qualquer um. Pode ser o satanista. Eu já vi. Eu era num ministério e se você pegar no Google, tem o nome dela ali. O nome dela era Vilma Landolino, ex-satanista, satanista, que virou serva do Senhor. Então não importa, Deus pode ter um encontro e às vezes você é o canal para aquilo que aconteça. Pode ser quem for, você pode olhar, as pessoas até falam, caçoando, poxa, o cara era bandido, agora aceitou Jesus, é perfeito. Não, ele vai pagar o que ele cometeu. Mas perante a Deus, se houve arrependimento, não remorso, arrependimento genuíno, há o perdão. Mas perante a justiça, ele vai pagar a sua pena. E a partir dali, foi a velha criatura que cometeu, a nova está limpa e remida pelo Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus. Que Deus pode fazer isso. Deus faz. Deus faz. Então, qualquer um que invocar o Senhor, que se arrepender, ser moldado e se aceitar ser moldado pelo Espírito, será salvo. Essa história que Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem vai para o inferno, isso não existe. E eu não chego e quero ofender ninguém. Eu respeito a fé de cada um, do umbandista, do candomblé, cada um com a sua crença. Amém, beleza? Tudo bem. Só que falar isso dentro de uma igreja evangélica me mostra a palavra, me respalda isso, porque não existe. Olha o 14, por isso precisa ouvir a palavra. O ateu vai conhecer Deus como? Primeira coisa, o testemunho da tua vida. Ele vai ver o que Deus fez e a mudança do teu eu antes e depois. É a primeira coisa. Opa, alguma coisa aconteceu ali? Aí ele vai ficar prestando atenção no teu testemunho, no milagre que Deus faz na tua vida, que já é um milagre. A partir dali, na hora que ele se aproximar,
ele vai ter... Qual é a linha de entrada? Onde Deus se revela a nós? Preciso pela sua palavra. Nós servimos um Deus insondável, nós não vamos procurar na esquina encontrá-lo. Nós, a princípios, ele se revela a nós através da palavra e depois do Espírito. Por que depois? Porque nós precisamos, quando aceitamos Jesus, somos bebê na fé. Não sabemos lidar com o Espírito. Ele quer se comunicar conosco. É por isso que eu falo, nós temos que orar. Não até Deus nos ouvir. Porque para isso nem precisaríamos, porque Ele já sabe que nós vamos falar. Nós precisamos orar até que nós conseguimos ouvir a resposta de Deus. Porque Ele quer se comunicar conosco e nós temos que estar em posicionamento para ouvi-lo. Para sentir a sua presença, o seu manifestar a resposta de nossas orações. Quando nós oramos, temos uma vida de oração, nós chega um ponto que nós vamos orar e vamos sentir a resposta de Deus nas nossas orações. Vamos ver o céu se abrir. Aí, 17, a fé vem do ouvir a palavra de Deus, claro. 19, Israel não ouviu a palavra e não conhecia. Quantas vezes pessoas, não querendo citar, mas nós sabemos quem faz isso, não vou nem... Abre a Bíblia grandona, cheia de gravura na sala com o Salmo 90 e deixa ali, pegando um monte de poeira, mas não manuseia. Não tem intimidade, não conhece, deixou as tradições entrarem, os regimes, porque na época de Constantino, quando ele, imperador romano, queria respaldo eclesiástico para o seu governo, para o seu império, ele transformou o cristianismo na religião maior de Roma, mas trouxe os deuses do politeísmo romano e dos gregos, trouxe os rituais imperialistas para dentro da igreja, e os líderes da época aceitavam, até Lutero começar a fazer os reformadores entenderem que precisava separar. Em nome de Jesus. Carlinhos, faz um favor para mim. Atende aqui minha esposa, que não avisaram para ela que eu ia pregar hoje. Ou então liga para ela do teu aí. Sou Jesus. Desculpa, gente, mas casamento é uma coisa complicada. Fala para ela. É porque estou fora aqui. Então, Deus opera quando se deixa trabalhar. Israel não ouvia a palavra. O que adianta ter a Bíblia aberta na sala se você não a lê? Se você não conhece o autor? Pouca coisa vai adiantar. Ele se revela e a Bíblia é linda. Eu, por exemplo, gosto da Bíblia e eu tenho algumas Bíblias de estudo em casa, eu compro muito, às vezes é cara, eu vou lá, parcelo do cartão, mas eu gosto de ver vertentes, linhas teológicas, ver traduções diferentes, tudo isso para que eu possa chegar e não dar chance para Satanás me duvidar na própria palavra, como ele tentou fazer. Olha a pretensão dele fazer isso com o próprio Cristo no deserto. Mas a palavra mesmo vai falar que se nós não tivermos alertas, nós vamos ser enganados. Paulo cansa de falar. Por exemplo, a carta de Efésios não existiu. Não era para a Éfeso. Era para várias igrejas. Era uma carta que circulou em várias igrejas, justamente porque ali começou vários ensinamentos errados. E ele começou a ensinar, não é isso, não vá por esse lado, isso está errado. E até hoje, nós vemos as pessoas com relacionamentos superficiais. Igual no Velho Testamento, fora as pessoas que eram usadas por Deus e os que se opunham, relacionamentos superficiais com Deus. E nós, com relacionamentos superficiais, nós não vemos o milagre acontecer em nossas vidas.
Quando nós vimos as coisas acontecer, o milagre de Deus, o maior milagre que pode existir na vida de uma pessoa é a sua salvação. Não adianta ele viver a vida aqui pensando, eu, por exemplo, esse ano eu faço 59, a certidão já está amarelada. Mas, graças a Deus, Deus está me dando saúde até hoje. Mas amanhã eu posso estar na minha cama e nem acordar. O pai da minha cunhada dormiu assim, morreu assim. Eu estava na casa do lado, estava vendo um filme, poxa, a mãe dela, a sogra do meu irmão, na sala vendo televisão, ele estava no quarto vendo televisão. Aí veio no banheiro rapidinho, poxa, foi no banheiro rapidinho, poxa, o filme está bom, voltou, deitou. E, o que é preciso? Só estar vivo. Não é que nós não vamos lutar como a igreja primitiva, que todos pegavam seus bens, doavam seus bens, vendiam seus bens, porque eles entendiam que a volta era naquele momento, mas o próprio Deus falou que ele voltará. Cristo fala que voltará como o ladrão que rouba à noite. Nós não teremos, não sabemos quando vai ser. Então nós devemos nossa vida estabilizada, nosso emprego, nossos compromissos, nosso bem-estar, sim. Mas não temos que pensar nisso. Nós temos os bens de agora, as atitudes de agora, a satisfação de agora. Nós temos que pensar na eternidade. Nós não podemos, por benefícios momentâneos, sacrificar e levar ao colapso o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que passar bem, quem possa ter um bom carro, quem possa ter uma boa casa, ter estruturas. Ser rico não é problema nenhum. Se alguém não gosta, eu dou meu Pix. O Alexandre diz que tem 4. Eu só tenho 1. Não, até 2. Eu tenho outra. Mas não tem problema. O problema é quando você, como o jovem mancebo falou, coloca Deus acima disso. Aí vira maldição. Amar a Deus sobre todas as coisas e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando você oferta e dizima a Deus da sua vida econômica, a sua vida financeira, ela é trabalhada. Nós precisamos do milagre em nossas vidas. E esses milagres vão acontecer contanto que o autor da fé, aquele que se dispõe a executar, fez todas as coisas e todas as coisas conviram para eles, estiver no nosso caminho. Ou nós estivemos percorrendo o caminho que ele estabeleceu para que nós fizéssemos. Como é que nós vamos pensar em milagres sem vida de oração, sem conhecimento e sem lutar sem conter a nossa carne, que muitas vezes se faz pelo jejum. Se você não fizer essas 3 coisas, você não cresce na presença de Deus. Existem pessoas que enchem as igrejas e são crentes aleijados. Porque nós precisamos ter relação própria. Quando Jesus foi morto no Calvário, rasgou-se o véu. Quando se fala sobre isso, fala-se sobre o véu que divide as castas nas sinagogas, onde fica o sacerdote, depois os homens, e mais atrás as mulheres e as crianças. Agora você não precisa mais de sacerdote. E não importa se você é criança, mulher ou homem, você tem livre acesso ao teu Deus. Você não precisa de homem algum para ter um relacionamento, a não ser o sumo sacerdote que está à destra do Pai, que é Jesus. Porque ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Fora ele, nós não precisamos. As pessoas, quando eu falo de crentes aleijados, que vêm e não têm busca pessoal por Deus. Você vai pegar carona numa pessoa que buscou
E os sinais são fortes nessa pessoa. Mas não é o suficiente. Muitas vezes, às vezes, é profecias, mas às vezes são palavras. A pessoa gosta do pregador. Nada contra. Mas ele não pode buscar o pregador, ele tem que buscar a Deus. Porque a palavra tem que vir do trono, não do intelectual da pessoa. Senão vira teses humanas. Nós não podemos buscar, aquela pessoa muito usada por Deus. Tranquilo. O que nós não podemos é entender que é uma linha tênue do vaso para o ídolo. De uma hora ele pode ser um canal de bênção para a tua vida, mas de uma hora você para de ver ele dessa forma e começa a vê-lo como um ídolo. E a idolatria dentro da igreja também é pecado. E não te coloca em contato com Deus. Daqui a pouco, se ele se perder, como nós vemos, me veio logo de cabeça aqui, vemos 2 nomes grandes, depois quando acabar a pregação, que já foram grandes pregadores, que hoje em dia, eu pensei lá do terceiro, que é ministra, que hoje falam besteiras, que a palavra, que isso? Aquele que é idólatra, ele não percebe isso, porque ele não está recebendo do trono, ele está recebendo do ídolo. Esse ídolo leva ele para o inferno. Como os crentes de Bereia não deixaram, quando Paulo chegava em Bereia para pregar, os bereanos olhavam para a palavra de Deus, as escrituras, se Paulo pregasse não estivesse ali. Mas Paulo pegava pela palavra. Mas é o certo. Nós temos que cavar o nosso caminho para o trono de Deus. E muitos profetas, muitos servos vão nos ajudar. Mas cuidado com as idolatrias, para você não se alejar. Quantos grandes líderes caíram e levaram outros? Dezenas, às vezes centenas de pessoas juntos. Ainda estão aí operando. Nosso próprio pastor saiu de um deles. Quer dizer, foi servo de um. Mas hoje, não está mais assim. Então, se nós formos buscar ídolos, nós não temos relacionamento com o próprio Deus. Esta pessoa entende que tem. Mas se essa pessoa sai, ele nos tira junto. Então nós não podemos. O Espírito que habita em nós é o autor da palavra, e uma das coisas que ele faz é respaldar a palavra em nossos corações. Então, se você recebe uma profecia, o Espírito que está no profeta está em você, e ele respalda a profecia em teu coração. Quando a palavra de Deus é falada, porque também, se veio de Deus, é palavra de Deus, ela é respaldada. Então, quando nós estamos fortalecidos na palavra, na oração e confrontando a nossa carne, nós não caímos em palavras de engano. Como Paulo falava que nós seríamos levados por ventos de doutrina. Quantas existem? Quantas palavras? E tem explicação. Pelo intelecto, eles juntam 2 mais 2 igual a 5 direitinho. E você não percebe. Agora, pelo Espírito, ninguém te engana. Se nós estivermos fortalecidos, nada disso. Como diz, Romanos 10, 18 e 19, Israel não ouviu a palavra. Bota aí, Soraya. Romanos 10, versículos 18 e 19. É só pular um em outro, logo em seguida. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Ao 19. Me pergunta ainda, porventura Israel não o soube? Primeiro diz Moisés, não, só isso aqui, porventura Israel não o soube. Quem vai poder falar na hora do juízo que não ouviu a palavra de Deus? Ninguém. Agora,
quando você ouve, você tem um espírito que te discerne se é a palavra de Deus ou não, que respalda, recepciona, e aquilo tem que mudar a sua vida. Isso acontece porque o bom samaritano de hoje é aquele que olhava para a lei mosaica do Antigo Testamento. Não tinha salvação, não tinha espírito. O que se falava sobre aquelas pessoas? Existiam as pessoas que roubavam, que matavam, os adúlteros, tudo isso era mal visto, já era mal visto. As pessoas de bom comportamento são as de hoje. Qual é a diferença que existe? A diferença é Cristo operando através do Espírito Santo de Deus nessas vidas que são trazidas à vida, porque estão mortos quando nós pensamos na segunda morte, em que só Jesus vai nos salvar. A primeira morte é a carne, a segunda morte é do Espírito. Quando vier a condenação, essas pessoas só serão ressurretos, como fala, nós somos ressuscitados com Cristo, do mesmo jeito que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós matamos a velha criatura e somos ressuscitados numa nova criatura em Cristo Jesus. Essa nova criatura contempla e habita o templo do Espírito Santo, onde o Espírito vai fortalecê-la cada vez mais. Então nós somos ressurretos em Cristo Jesus, nova criatura operando em nome de Jesus. E o que nós precisamos fazer? Todo aquele que chega, ou aquele que ainda está sentado na igreja, mas tem uma vida superficial, aceitar Jesus, virar templo do Espírito Santo. Não há salvação sem Cristo. Eu costumo falar, algumas pessoas ficam, que isso, diácono? Calma. Não. Se hoje em dia Israel é destruído, Israel de agora, a maioria vai para o inferno. Mas tem os judeus estão lá esperando o Messias, mas ele já veio. Ele vai voltar de novo para pegar a igreja. Aí tem uma opção que fala que vai vir um libertador, um salvador para eles. Amém. Mas fora os judeus, lá tem hinduísmo, lá tem muçulmanos, mas cristãos mesmo são poucos no Israel. Então, a maioria vai para o inferno. Porque até onde está revelado neste livro, fala que salvação é por meio de Jesus. Eles falam que Jesus não é o Messias. Então, e aí? A palavra de Deus fala que Deus vai enviar um Salvador. Então, fica a cargo disso. Tem uma brecha. Fora isso, se for só por Jesus, vai todo mundo para o inferno. 2, se fortalecer espiritualmente através da oração, da palavra, do estudo da palavra, e intermitentemente jejuar. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos templo do Espírito, mas somos bebê. Não sabemos nos relacionar com o Espírito Santo. Precisamos nos fortalecer aí. E a 3, viver de acordo aos propósitos de Deus. Você quer a tua oração sendo atendida? Entenda quais os propósitos que Deus tem para a sua vida e viva de acordo com eles. Quando os propósitos de Deus para a sua vida forem os seus, você vai orar e vai ver o céu se abrir. Agora, eu sempre falo, se ele te quer de um lado e você quer ir para o outro, você vai orar e não vai adiantar. Não adianta. Todos nós queremos milagres. Todos nós queremos o extraordinário de Deus em nossas vidas. Mas o extraordinário só acontece quando o ordinário é feito de forma para que isso aconteça. Quando a busca, quando o que está ao nosso alcance
é voltado para ele. Porque ele não invade a sua casa e sua vida. Quem faz isso é Satanás. Satanás busca brechas para te tirar, para te levar ao erro, porque ele já está condenado ao inferno. O inferno não foi feito para nós, foi feito para ele e seus seguidores, seus demônios. Mas quando nós saímos da presença de Deus, nós estamos à deriva. E aí ficamos a cargo, ficamos ao alcance deles. E ele quer isso, ele nos leva ao engano, ele nos leva à deturpação da palavra, ele nos leva a caminhos errados. Quando nós não estamos ligados com Deus, nós achamos que aquele é o caminho, mas não é, Satanás operando, às vezes em púlpitos, para nos tirar da presença de Deus. Quando nós tiramos da presença, quando nós saímos da presença de Deus, ele tem a legalidade para agir em nossas vidas. Nós não estamos mais na presença de Deus, nós estamos à deriva. Mas é como eu falo, o mal existe? Não. A falta da presença de Deus, do poder de Deus, sim. Aí sim, Satanás opera. Porque enquanto você estiver ligado ao que o louvor me falou, ao autor da nossa fé, como eu falei lá no início da pregação, não é o tamanho da fé, é a quem a tua fé te liga. Qual é o autor? Tu tinha fé em quem? É no ídolo? Ou é no próprio Deus em que tu busca e estabiliza a sua vida? Tiago 2,26 vai falar que a fé sem obras é morta. 2,26. Mas as obras sem fé também de nada valem. O que precisa acontecer é o Espírito te impulsionar a agir em nome de Cristo. Quando isso acontece, a igreja age. Os milagres acontecem, almas são salvas, doentes são curados. E o poder de Deus se manifesta em nome de Jesus. E é só até aqui que Deus me entregou. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. O relógio estava meio que nem prestei atenção. Não, aquele relógio ali está marcando 6 horas e 2 minutos. Tá meio para lá de Bagdá. Que Deus abençoe o nosso querido diácono por esta palavra, né, de despertamento, vinda do coração do Pai.